uma pergunta para ele, depois vocês ficam à vontade para fazer também. Professor, e sobre o papel do Estado? Até o Sakamoto falou, a Carla também, sobre o Cláudio Castro, né, sobre o papel dele, ele está muito esvaziado, mas de qualquer maneira a segurança pública é um problema complexo não de agora, né, de tempos, e a gente está vendo as milícias crescerem em atuação e até também nos serviços que elas ofertam, entre aspas, né? Como é que o senhor vê essa divisão de responsabilidades? É claro que o Estado tem um papel fundamental, porque a contribuição princípio é do Estado, né? O Estado tem que resolver, ou tentar resolver. O que acontece no Rio de Janeiro é que foi desarticulado qualquer esforço, possibilidade de esforço estatal para resolver esse problema, para lidar com esse problema. Na verdade, o que a gente tem visto, infelizmente, é que as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro são mais parte do problema do que parte da solução. De novo, é claro que existem policiais muito sérios que trabalham nas duas forças principais de segurança pública do Estado, mas existe uma contaminação, que é uma contaminação importante dessas forças de segurança. E, além disso, você teve uma destruição de qualquer possibilidade de governança da Segurança Pública do Rio de Janeiro, porque não há Secretaria de Segurança Pública. Você tem um secretário da Polícia Civil, um secretário da Polícia Militar. Não existe alguém que consiga articular e organizar os esforços de segurança pública ali. E existe uma contaminação política brutal. Hoje, o governador é muito mais subserviente às suas forças policiais do que ele exerce o comando dessas forças policiais. Parece que o governador quis abrir mão do comando dessas forças de segurança, dividindo com a sua Assembleia Legislativa, onde deputados têm histórias e histórias de deputados nomeando cargos importantes, que não é uma novidade no Rio de Janeiro, e quando a política invade as polícias, como que aconteceu no Rio de Janeiro, você perde qualquer possibilidade de controle disso. A política, eu digo, a política mesquinha, partidária, das milícias, essas relações obscuras, né, com milícias e narcotráfico. Então, o Rio de Janeiro é um problema sério. Eu vejo com bons olhos a presença da Polícia Federal na atuação ali contra esses grupos de narcotraficantes, de milicianos e tudo mais no Rio de Janeiro, principalmente naquilo que tem a ver com a atribuição da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal precisa de uma recomposição de quadros urgente para dar conta do desafio que ela tem, assim como a Polícia Rodoviária Federal, assim como a Receita Federal. Faltam agentes. Se você for num plantão num aeroporto brasileiro, você vai ficar assustado com a quantidade de agentes que estão ali para fazer o trabalho que eles têm que fazer, ou então de policiais. Você anda a centenas de quilômetros de rodovias, nas rodovias brasileiras, e você não encontra um posto da Polícia Rodoviária Federal aberta. Então, é o básico. O que falta, infelizmente, é o básico. Parece que, mais uma vez, o governo federal, em particular o seu ministro, gosta de fazer proselitismo, escutei quem entende e tudo mais, fala-se um monte de coisa, mas não apresenta nada prático. Segurança pública, gente, é arroz com feijão, é o básico, é ter policial bem remunerado, ter efetivo, e não é nada disso acaba acontecendo. E as Forças Armadas, infelizmente, no Brasil, o que a gente tem visto é que elas são mais parte do problema também do que da solução. São incontáveis a quantidade de casos em que tem envolvimento de militares das Forças Armadas. A gente viu o recente agora do desvio de armas, que chamou muito a atenção, mas esse chamou muita atenção porque o caso era escabroso. Mas existem outros casos que acontecem. A gente viu já o caso do avião da FAB, de oficiais da aeronáutica ajudando no tráfico de drogas. Tem uma série de histórias que são histórias muito mal contadas da infiltração desse crime dentro das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas ela tem um problema operacional brutal, ela está com deficiência operacional, ela tem um problema de confiança, depois do que aconteceu, a gente não consegue ter uma confiança como a gente teve nas Forças Armadas, e tem uma infiltração. Então, o que eu acho é que está faltando aí uma articulação, uma organização. O Lula, no meu ponto de vista, o presidente Lula precisa chamar para si a responsabilidade da segurança pública. Ele precisa ir no Rio de Janeiro conversar com o governador, ele precisa vir em São Paulo e conversar com o governador, ele precisa trazer para ele essa questão da segurança pública como um grande articulador. Mas é como o Sakamoto disse antes, a chance disso, não, porque é um trabalho de longuíssimo prazo, não é um trabalho da noite para o dia que a situação vai se resolver. E qualquer pessoa que for enfrentar isso vai ter que arrumar muito inimigo, porque muita da sustentação hoje da política está, infelizmente, em várias esferas, principalmente no parlamento, né, relacionadas aí, ou pelo menos com algum tipo de diálogo aí com o crime organizado, que isso precisa ser combatido. O presidente Lula tem a condição, então ele tem o status nacional para trazer essa agenda e para ele conduzir essa agenda. Agora, ele precisa ter quadros muito mais técnicos do que ele tem lidando com isso hoje no seu governo. O seu governo hoje não conta com quadros técnicos efetivos e competentes para poder enfrentar esse problema em posições de mando. Tem pergunta, Sakamoto? Eu até acho que eu vou fazer um comentário seguindo um pouco o que o Rafael colocou, que eu achei importante, é essa centralidade da Polícia Federal.
né? A Polícia Federal ela tem uma atuação. A Polícia Militar, o naco podre das polícias militares e o naco podre das polícias civis tem muito medo da Polícia Federal. Até porque a Polícia Federal ela tem capacidade de desarticular esquemas desse pessoal, que é o que aconteceu, por exemplo, quando agora em outubro policiais federais prenderam 4 traficantes de farda, né, 4 policiais civis que haviam apreendido toneladas de maconha, 16 toneladas de maconha de traficantes, e para vender para o tráfico. Ou seja, para ganhar um cascalho em cima. E aí eles descobriram isso sem dar nenhum tiro, prenderam as pessoas envolvidas. Então, ou seja, se você garantir estrutura para a Polícia Federal, ela vai ela vai descobrir, ela vai prender, ela tá fazendo isso, mas a gente está tendo agora em âmbito federal uma investigação longa, importantíssima, para mostrar como e quem foram os responsáveis políticos, econômicos, né, pelos atos golpistas de 8 de janeiro, pela tentativa de dar um golpe de Estado no país, né? A Polícia Federal vem desenvolvendo um trabalho impecável nesse processo, e ela pode fazer esse trabalho, ela já mostrou que é capaz também de ajudar a sanear as outras polícias. O problema é o seguinte, aí você tem uma briga de diferentes esferas de competência, porque tem muito governo exatamente influenciado pelo naco poder das suas polícias, que vão gerar resistência para isso. Além do fato de que o sucateamento das polícias federais, digamos, da Polícia Rodoviária Federal, Penal, ela não é à toa, é quase que um projeto no Brasil, né? Porque se você fortalece essas polícias, né, garante estrutura para elas, elas vão, e você vai poder deslocar o pessoal para dentro do aeroporto, para posto de fronteira, para leito de rio, para beira de estrada, né, para dentro, para verificar o que acontece, inclusive nas outras forças policiais que atuam nos estados ou mesmo nas cidades, as guardas civis metropolitanas também. Só que aí não é isso que acontece, né? Então a gente tem, eu queria, acho que até reforçar o que o Rafael falou dessa importância, né, dessa centralidade de levar a PF. Ah, mas a PF não tem problema? Tem. Ah, mas a PF não pode ser instrumentalizada? Pode. A gente viu, inclusive, naquela reunião que o Bolsonaro bateu na mesa e falou que vai, sim, indicar superintendente no Rio, amigo, etc., porque para proteger os filhos, para proteger os amigos, para proteger quem quer que seja, né, naquela situação que levou, inclusive, o Moro a pedir demissão, né, a sair, né, do governo. Então a gente sabe que também tem pressões aqui e ali, mas é a nossa melhor saída, né? Para isso, é claro, precisa contratar gente, precisa investir em recursos públicos e precisa comprar briga. E vamos lembrar uma coisa para todo mundo aqui. A gente está falando em números a gente está falando de violência através das narcomilícias, mas a gente também tem uma questão que são violências também causadas por próprios policiais que também têm uma atuação bandida muitas vezes, né? E aí, para isso, a gente tem que lembrar que essa situação e esse problema não está só em estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que é um estado de oposição, que é governado por alguém de oposição ao governo. Temos da Bahia também, que é do PT, né? Ou seja, é um problema que pega a esquerda e direita indiscriminadamente, né? Então, é uma coisa que o governo deveria, sim, estabelecer uma política de Estado, né? Pensando nisso. Como limpar a polícia e a política, né? E como, inclusive, usar as estruturas federais para isso.